Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? As crianças que vão para o Kids está aberto lá atrás, os profs já estão lá. Louvado é o nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Você que está com a sua Bíblia aí, abra ela comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 12. Nós vamos ler dos versos 12 a 17 hoje, é o alvo da nossa exposição. Colossenses, no capítulo 3, no verso 12 até o verso 17. O tema do nosso sermão de hoje é a vida de santificação. Vamos falar um pouco sobre santificação. Domingo passado falamos sobre a conversão. E hoje nós vamos falar sobre a consequência lógica da conversão, que é uma vida de santificação. Esse é o nosso tema de hoje, a vida de santificação. Se os irmãos não tiverem Bíblia, podem acompanhar a leitura conosco ali. Depois que nós fizermos a leitura, nós vamos orar e os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas para acompanhar a exposição do texto também. Amém? Diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo quanto fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar um pouquinho. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças aqui nessa noite, Senhor, por nós, como igreja, podemos estar reunidos aqui diante de Ti, Senhor, para prestar culto a Ti, para louvar o Teu nome, ouvir da Tua palavra, Senhor, e para desfrutar da comunhão da Tua igreja, Senhor. Senhor, nós queremos Te pedir que aqui, Senhor, nesse momento, Senhor, fale conosco, com a Sua igreja, por meio da Tua santa palavra, Senhor. Que a Tua palavra seja pregada e que o Teu nome venha a ser exaltado aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele aplique essa palavra ao coração de cada irmão que aqui entrou, Senhor. Que eles possam ser edificados, consolados, exortados por meio da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, desafiados a buscar a semelhança de Cristo em nossas vidas, Senhor, constantemente e diariamente, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor, e Te pedimos, fala com a Tua igreja, Senhor, para a glória do nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Você pode tomar o seu assento, irmão. Louvado é o nome de Jesus. Tá bom aí, Pedro? Louvado é o nome de Jesus. Amém, irmãos? Domingo passado, então, falamos sobre as evidências de uma verdadeira conversão, de como isso se reflete nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre a vida de santificação, que é a continuidade do que Paulo já vem falando aqui no capítulo 3. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre algumas evidências, o motivo principal para nós buscarmos uma vida de santificação, como nós buscamos uma vida de santificação progressiva e diária na nossa vida. No texto anterior, Paulo ele abordou as evidências da verdadeira conversão, e no texto de hoje, que é alvo da nossa exposição de hoje, Paulo ele vai falar do resultado lógico da verdadeira conversão. Então, qual é a consequência lógica de quem foi salvo? Santidade. Qual que é a consequência lógica de quem um dia foi alcançado por Jesus? Uma vida de santificação. A vida de santificação é o resultado lógico de uma verdadeira conversão. A conversão, ela sempre precede a santificação. Então, antes da santificação, vem a conversão. E todo verdadeiro convertido está dentro do processo de ser santificado.
alguns mais, outros menos, mas não existe um salvo que não está sendo desenvolvido no processo de santidade. A santificação é a consequência lógica da conversão. Na conversão, no início da vida cristã, há diversos atos da parte de Deus que ocorrem simultaneamente. Aqui é importante você entender um pouquinho. Quando uma pessoa se converte, ela é convertida por Cristo, chamada, que o coração dela é transformado, há algumas coisas que acontecem no início da conversão. E a gente precisa saber fazer a distinção de cada ato, porque senão a gente nunca vai saber aonde nós nos encontramos de fato. Por exemplo, na conversão existe algo chamado eficaz, que é a maneira que Deus chama as pessoas. O evangelho é pregado e Deus chama eficazmente pessoas específicas, mudando o coração delas por meio da regeneração. Então, chamado eficaz, regeneração, justificação e adoção são atos instantâneos e eles ocorrem simultaneamente no momento da conversão. Então, quando a conversão ocorre, é porque o evangelho foi pregado e Deus, por meio do Espírito Santo, regenerou o coração de pessoas, dando condições a elas de crerem em Jesus para a salvação. No momento em que uma pessoa ela crê em Jesus para a salvação, ela é justificada instantaneamente e ela é adotada instantaneamente. Ela passa a fazer parte da família de Deus. Esses são atos instantâneos. Todos esses atos, eles acontecem no início da vida cristã, instantaneamente e para sempre. Então veja bem, quando Deus regenera, Ele regenera de uma vez para sempre. Quando Deus justifica, Ele justifica uma vez para sempre. Quando Deus adota para a família dele e nos faz filhos dele, Ele faz isso de uma vez para sempre. A justificação, a adoção, a regeneração, o chamado eficaz, são atos instantâneos. Eles acontecem uma única vez. Ninguém é justificado mais de uma vez. Ninguém é adotado na família de Deus mais de uma vez. Ninguém tem seu coração regenerado mais de uma vez. São atos instantâneos e simultâneos que acontecem de uma vez para todo sempre. Por que isso importa? Porque a maioria das pessoas mistura esses 4 atos com a santificação. A santificação, ela não é um ato isolado. Quando nós somos convertidos ao Senhor, ninguém é instantaneamente santificado para todo sempre. Diferente do chamado, da regeneração, da justificação e da adoção, que são atos instantâneos, a santificação é um ato progressivo. É algo que se dá no decorrer da caminhada cristã. Então todos aqueles que responderam ao chamado eficaz, foram regenerados, foram justificados, foram adotados, estão sendo santificados. A santificação é esse processo progressivo. É uma obra progressiva de Deus e dos crentes. Ou seja, quando Deus chama, Ele faz soberanamente. Quando Deus regenera, Ele faz soberanamente. Quando Deus justifica, Ele faz soberanamente. Quando Deus adota, Ele faz soberanamente. Quando Deus está nos santificando, nós contribuímos com isso. Existe a nossa parte dentro da obra de santificação que precisa ser feita. Então a justificação é um ato progressivo de Deus e dos crentes. E o que a santificação faz? Ela nos torna cada vez mais livres do pecado e cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, quanto mais nos santificamos, menos o pecado tem poder sobre a nossa vida e mais semelhantes a Jesus nos tornamos. É um ato progressivo e, como eu sempre ensino, não é um ato contínuo. A santificação ela não é contínua, sempre da mesma maneira. A santificação ela é oscilante. Ora estamos mais santificados, ora estamos menos santificados. Mas a certeza que temos é que todos aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus, ou estão em um nível alto de santificação, ou estão em um nível baixo de santificação, mas estão em santificação. Todos os convertidos estão dentro desse processo. Muitas pessoas, elas confundem a justificação com a santificação.
E aí elas pensam, como eu preguei domingo passado, nas evidências da conversão, elas ouvem uma pregação daquelas e elas dizem: eu não sou crente, eu nunca me converti. Porque elas não sabem distinguir o que é ser justificado, que é ser tornado justo diante de Deus, de uma vez só, para todo sempre, do que é ser santificado, que é algo que vai ocorrendo no meio da vida cristã. O que é importante aqui é que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Simultânea. Diante de Deus, somos justos, e não pela nossa justiça própria, mas pela justiça de Cristo que foi imputada a nós. Mas aqui ainda, nessa vida, pecamos e precisamos diariamente buscar uma vida de santificação. Muitas pessoas confundem a justificação com a santificação. Veja bem, são experiências totalmente distintas. Para que você entenda, antes de nós entrarmos no sermão de fato, a justificação, ela é a condição legalmente acertada e justa diante de Deus. Isso é a justificação, é a nossa condição diante de Deus. Somos justos e a nossa dívida com Deus foi paga. Mas a santificação é diferente. A santificação é algo interno, é algo que está ocorrendo dentro de nós. A justificação, ela ocorre de uma vez para sempre. A santificação, ela é constante ao longo de toda a vida cristã. A justificação é uma obra exclusivamente divina. A santificação, nós cooperamos com ela. A justificação, ela é perfeita nessa vida. Então, quando fomos justificados, Deus nos tornou justos por meio de Jesus, é um ato perfeito. A santificação não. A santificação não é algo que será perfeito nessa vida. Na verdade, a santificação vai durar todo o tempo em que nós estivermos vivos. E sabe qual a certeza que nós temos? É que nós nunca seremos perfeitamente, plenamente santos. Não existe essa possibilidade. Ela é inconstante, não é um ato perfeito como a justificação. A justificação, ela é a mesma em todos os crentes. Então veja bem, todos nós que estamos aqui, que colocamos a nossa fé em Jesus, sabe qual a certeza que nós temos? Que todos nós somos na mesma medida justificados. Ninguém é mais justificado aqui diante de Deus do que o outro. É a mesma medida para todos. A santificação não. A santificação, ela difere de um crente para o outro. Na justificação, somos iguais diante de Deus, mas na santificação não. Na santificação tem irmãos aqui que estão caminhando em um nível maior de santificação, irmãos aqui que estão caminhando num nível médio de santificação, e irmãos aqui que estão caminhando num nível baixo de santificação. Ela não é igual para todos. Por que santificação é tão importante? Porque é isso que Paulo está mandando os colossenses fazer. Paulo, ele está aqui exortando os colossenses a que eles se despissem da velha natureza e se revestissem da nova natureza. Paulo está exortando eles aqui, dizendo: deixem a velha natureza para trás e se revistam diariamente, constantemente, dessa nova natureza. Veja bem, quando Paulo diz revistam-se, a palavra revestir-se aqui é um imperativo, é uma ordem, é um mandamento. Paulo está mandando os crentes se revestirem da nova natureza. É um mandamento que nos é dado, de deixar a velha natureza para trás e de se revestir da nova natureza. Como você é crente, e você sabe, quando nós não obedecemos um mandamento, o que acontece? Nós, o quê? Pecamos. Então, se Deus nos manda revestir-nos da nova natureza, e nós não nos revestimos dessa nova natureza, nós pecamos contra o Senhor. Nós quebramos o mandamento. Nós quebramos uma ordem clara do Senhor. Revistam-se a um mandamento mostrando que de uma vez para sempre, os cristãos devem andar em novidade de vida, em santificação. Ok. Mas o que deve nos motivar a andar em santificação?
O que nos motiva, ou o que deveria nos motivar a buscar uma vida de santificação? Quais são as evidências de uma vida que está sendo desenvolvida em santidade? Quais são os recursos ordenados por Deus para que a gente cresça em santidade? É exatamente sobre isso que Paulo fala no texto. No texto que lemos, Paulo ele vai nos dar o motivo que nós temos para buscar uma vida de santificação. Paulo ele vai nos dar as evidências de uma vida de santificação. E Paulo ele vai nos mostrar os recursos ordenados por Deus para o crescimento em uma vida de santificação. E é exatamente isso que nós vamos ver. O motivo, as evidências e os recursos. Esse é o alvo do nosso sermão de hoje. Qual o motivo, em primeiro lugar, para uma vida de santificação? Por que eu devo crescer em santidade? Por que eu preciso buscar uma vida de santificação? O que deve me motivar a uma vida de santificação? Sabe qual é o maior motivo para buscarmos uma vida de santidade? É uma resposta àquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Qual o motivo de eu buscar uma vida de santificação? O motivo é que precisamos responder adequadamente àquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. A pergunta é: você sabe o que Deus fez por você em Jesus Cristo? Você se lembra disso? Isso está sempre fresco na sua memória? Está sempre claro para você qual foi a obra de Deus por meio de Jesus para a sua vida? Essas coisas estão claras na sua mente ou você esquece delas rapidamente? Você já parou para notar que nós temos uma facilidade de esquecer aquilo que Deus fez nas nossas vidas? Você já parou para notar que nós temos uma facilidade de nos esquecer o que Deus fez por meio de Jesus Cristo para as nossas vidas? A maioria das pessoas esquecem qual foi a obra de Deus por meio de Jesus. Qual o nosso maior motivo para a santificação? Essa obra feita por Deus através de Jesus Cristo. É essa obra que deve nos motivar. Antes de dizer o que devemos fazer para Deus, Paulo ele vai lembrar o que Deus fez por nós. E quem sabe você inclina os seus ouvidos, que talvez você entrou aqui e faz tempo que você esqueceu o que Deus fez pela sua vida. Talvez isso se tornou algo secundário na sua vida. Antes de Paulo mostrar o que nós devemos fazer, ele vai mostrar o que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo. Irmãos, a vida cristã não é algo que nós construímos pelos nossos méritos e esforços. Tem muita gente achando que a vida cristã é construída pelo seu desempenho, pelo seu esforço pessoal. A vida cristã, irmãos, ela é resultado daquilo que Deus fez por nós em Cristo. Isso é a vida cristã. Deus ele foi gracioso para com pecadores indignos. E era exatamente isso que você era. Era exatamente isso que eu era. Um pecador indigno da graça de Deus. Deus ele foi gracioso com pecadores indignos. E sabe qual a resposta que nós damos a essa graça, a esse favor imerecido que nós recebemos como pecadores indignos? A resposta que nós damos à graça de Deus dispensada sobre a nossa vida é a busca diária por uma vida de santidade. Porque Deus foi gracioso conosco, porque Deus derramou a sua graça sobre o nosso coração. O que nós fazemos em resposta a essa graça? Buscamos diariamente uma vida de santidade. Mas o que Deus fez por nós? Qual foi a obra de Deus por meio de Jesus? O que deve nos motivar a uma busca por uma vida de santificação diária? O que Deus fez em primeiro lugar? Deus nos escolheu. Sabe o que Deus fez? Deus nos escolheu. Nós somos escolhidos de Deus. Nós só estamos aqui essa noite prestando culto a Jesus porque Jesus nos escolheu. Paulo vai dizer no verso 12: portanto, como eleitos de Deus. A palavra eleitos aqui é escolhidos.
Paulo está dizendo, portanto, como escolhidos de Deus, portanto, como eleitos de Deus. O termo eleição, ele significa escolhidos de Deus. E tem um texto bem bacana aqui para a gente entender um pouquinho o que é essa eleição incondicional e o que é essa graça derramada. Deus ele vai falar a Moisés em Deuteronômio, capítulo 7, nos versos 6 a 8, o seguinte: porque vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus. Deus ele vai falar por que ele escolheu Israel. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês não eram, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Quando Deus começa a mostrar para Israel por que Deus havia escolhido Israel dentre todos os povos da terra, Deus faz questão de deixar claro que não tinha nada a ver com Israel e que tinha tudo a ver com quem ele era. Deus ele diz, olha, eu escolhi vocês e vocês não eram o maior povo da terra. Pelo contrário, vocês eram o menor, o mais fraco, mas eu amei vocês. Eu cumpri meu juramento aos pais de vocês. Eu tirei vocês com mão poderosa do Egito, da mão do rei de Faraó. Deus deixa claro para Moisés e para o povo de Israel no Antigo Testamento que o chamado, a eleição e a escolha não tinha nada a ver com o povo. E é exatamente isso que Deus ele deixa claro por todo o Novo Testamento. João 15:16, quando Jesus está instruindo os discípulos na parábola da videira verdadeira, Jesus deixa claro aos discípulos dizendo, olha, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto. Deus deixa claro que não fomos nós quem escolhemos a Ele, mas foi Ele quem nos escolheu. A eleição, irmãos, a eleição divina, não se baseia em méritos humanos, mas na graça de Deus. Ela é eterna e foi realizada em Cristo antes da fundação do mundo. É o que diz Efésios 1:4. Paulo diz que Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, antes que todas as coisas criadas existissem. Deus já tinha escolhido o seu povo especial, o povo da sua aliança. Essa eleição ela se dá antes da fundação do mundo. Deus não nos escolheu por causa de quem somos ou fazemos, mas apesar disso, é apesar de quem somos, é apesar daquilo que fazíamos. Ele não nos escolheu porque previu que um dia nós iríamos crer. Então ele viu na linha do tempo, e na sua presciência ele viu quem creria e não creria, não. Na verdade nós só cremos porque um dia fomos eleitos e escolhidos por Deus antes de todas as coisas. Porque na eternidade Ele já havia nos escolhido. Ele não nos escolheu porque praticávamos boas obras, mas para a prática delas. Efésios 2:10. Nós somos escolhidos, salvos, para as práticas das boas obras, que já foram preparadas de antemão para nós. Está cheio de gente querendo ir para o céu por aquilo que faz. Não, é porque eu faço isso eu vou ser salvo, porque eu faço aquilo eu vou ser salvo. Não vai, irmão. Tira o apoio da sua salvação sobre as suas obras. Deus não nos escolheu por causa das obras que praticávamos, mas para a prática das boas obras. Ele não nos escolheu porque éramos santos. Ele nos escolheu para a santidade, porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dEle, em amor. Ele nos escolheu para a santidade, para sermos santos. Ele não nos escolheu porque éramos obedientes, porque não éramos. Éramos rebeldes, desobedientes à sua vontade, mas Ele nos escolheu para a obediência. Preste atenção aqui. Se Deus salvasse o pecador com base nos seus méritos ou em suas obras, ninguém seria salvo. Ninguém.
Se Deus salvasse alguém com base nos seus méritos e nas suas obras, ninguém seria salvo. Veja bem, a salvação é obra de Deus do início ao fim. Tudo se dá pela graça de Deus do começo ao fim. E sabe por que a salvação é uma obra de Deus do começo ao fim? E se dá pela graça de Deus do começo ao fim, para que Deus seja glorificado por meio dela, do começo ao fim. A maioria das vezes nós nos esquecemos de que Deus nos escolheu incondicionalmente, não com base nos nossos méritos, nas nossas boas obras ou nas nossas justiças. Eu cito aqui, irmãos, uma frase de Charles Spurgeon, a respeito da doutrina da eleição. É uma frase bem peculiar e eu já citei ela outras vezes aqui falando do tema, mas é sempre importante trazer essa verdade de volta à tona. Charles Spurgeon, falando a respeito da doutrina da eleição, ele diz o seguinte, sobre o porquê ele cria na doutrina da eleição. Ele diz: eu creio na doutrina da eleição, porque tenho certeza de que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou então Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas para mim, pois eu nunca poderia encontrar qualquer razão em mim mesmo para que Ele me olhasse com amor especial. A maioria de nós esquece que Deus nos escolheu. A maioria de nós esquece de onde Deus nos tirou. A maioria de nós esquece da graça que foi derramada sobre as nossas vidas. De que somos o que somos pela graça de Deus e somente pela graça de Deus. De que se estamos aqui hoje, cultuando a Jesus, ouvindo a pregação da sua palavra, louvando ao seu nome, é única e exclusivamente pela sua graça, pela sua bondade. Ele nos escolheu. Mas há uma segunda coisa que nós nos esquecemos seguidamente. É que além de nos escolher, Deus ele nos separou. Paulo vai continuar dizendo: portanto, como eleitos de Deus, santos. A palavra santo aqui é separado. Então veja bem, o Deus que escolhe, separa. Ele escolhe um povo. E esse povo que ele escolhe, ele separa. Deus elege o seu povo para um fim específico, a santidade. Quem crê em Jesus é separado do mundo para o Senhor. Nós fomos comprados por um alto preço e agora não somos de nós mesmos, mas pertencemos inteiramente ao Senhor. Como diz um catecismo antigo, inteiramente na vida e na morte, somos do Senhor. Somos povo do seu pastoreio. Ele nos escolheu e nos separou. Ele nos comprou por um alto preço. Ainda que a santidade seja um alvo progressivo, nós somos feitos santos aos olhos de Deus por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Veja bem, meus irmãos, assim como uma cerimônia de casamento separa um homem e uma mulher para o outro de modo exclusivo, então quando um homem e uma mulher vão casar, o que a cerimônia de casamento faz? Ela separa o homem e a sua esposa, um para o outro de modo exclusivo. Assim acontece na salvação. Deus ele separa um povo exclusivamente para si. Não seria um escândalo se você fosse num casamento e o noivo no final do casamento fugisse com a madrinha? Seria um escândalo ou não? Seria. Da mesma forma, é um escândalo um cristão que foi eleito e separado viver a sua vida na carne e com o seu coração cheio das coisas deste mundo. Da mesma forma, Deus nos elegeu, Deus nos separou. Uma terceira verdade que nós nos esquecemos seguidamente é que Deus nos ama. Deus ama o seu povo. Ele ama as suas ovelhas. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Deus ele ama o seu povo. Antes da nossa conversão, nós estávamos sem esperança, irmãos. Nós estávamos sem Deus no mundo.
Estávamos perdidos, estávamos mortos em delitos e pecados. Sabe quem éramos? Escravos. Escravos do diabo, escravos do mundo, escravos da carne. E o pior de tudo, além de sermos escravos do mundo, do diabo e da carne, ainda estávamos debaixo da ira de Deus. Essa era a nossa condição. Mortos em delitos e pecados, escravos do diabo, do mundo e da carne, debaixo da ira de Deus. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o próprio apóstolo Paulo. Efésios 2, de 1 a 3, Paulo diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição. Totalmente depravados, mortos em delitos e pecados, escravos do diabo, da carne, do mundo. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Por natureza. Já nascemos debaixo da ira de Deus. Mas esse Deus nos amou. E agora, irmãos, nós somos propriedade exclusiva dele. Nós somos amados por ele. E esse amor de Deus não é um amor que passa. Não é um amor que se acaba. O amor de Deus pelo seu povo é um amor eterno. É um amor que dura para sempre. As misericórdias de Deus sobre o seu povo, elas não têm fim. Ele nos escolheu. Ele nos separou. Ele nos ama. O que mais Deus fez pelo seu povo? Ele nos perdoou. Nos escolheu, nos separou, nos amou e nos perdoou. No verso 13, a segunda parte diz assim: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Deus, Ele nos perdoou por meio de Cristo. Ele não apenas nos escolheu, nos santificou e nos amou, mas também nos perdoou. Ele cancelou toda a nossa dívida. Ele perdoou todos os nossos pecados. Agora nós estamos quites com a lei de Deus e com a sua justiça. O perdão que recebemos, irmãos, de Deus foi completo e definitivo. Ele nos perdoou. Não é um perdão condicionado. Não é um perdão parcial. É um perdão completo. Os nossos pecados foram perdoados. De que maneira? De que maneira um Deus santo perdoa pecadores culpados? Só há um modo. De pecadores culpados serem perdoados por um Deus santo. Isso só é possível por conta do sacrifício de Cristo na cruz. Somente por conta desse sacrifício. 2 Coríntios 5:21, Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Não há mais condenação para nós, irmãos. Jesus nos perdoou. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação pode prosperar contra os eleitos de Deus, pois o Deus que os ama já perdoou os seus pecados, já os declarou justos diante do próprio Deus. Veja bem, Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus nos amou, Deus nos perdoou. Diante de verdades tão poderosas a respeito da obra de Deus em favor da sua vida, meu irmão, a pergunta que fica é: qual motivo mais você precisa para buscar uma vida de santificação? O que mais você precisa? Você precisa de algo a mais do que isso? Você precisa de uma motivação extra? Você precisa de algo a mais do que saber dessas 4 coisas: que Deus te escolheu, que Deus te separou, que Deus te ama e que Deus perdoou todos os seus pecados? Você precisa de algo além disso para buscar uma vida de santificação?
Você precisa de uma motivação extra. Se você precisa algo além dessas 4 coisas, para que você viva uma vida de santificação, talvez você ainda não compreendeu o que é o Evangelho. Se você precisa mais do que isso, saber que você foi escolhido, que você foi separado, que você é amado e que os seus pecados foram perdoados. Se você precisa algo além disso para buscar uma vida de santidade, talvez você não compreendeu o que é o Evangelho. Só isso aqui é suficiente. Não precisamos de nenhuma motivação extra. Tudo isso já não é suficiente para que o seu coração anseie por uma vida mais santa para o Senhor. Isso aqui não chega. Você precisa de uma motivação a mais, de um empurrãozinho a mais. É que eu não sei, estou desmotivado. Desmotivado. Você está desmotivado de servir a Jesus. Que eu estou cansado. Cansado de servir a esse Jesus que eu estou pregando aqui. O Jesus que escolhe, o Jesus que separa, o Jesus que ama, o Jesus que perdoa pecados. Você está desanimado de servir a esse Jesus. Você precisa uma motivaçãozinha extra para ser mais santo? Será, meu irmão? Será que aquilo que Deus fez por meio de Jesus não é suficiente para você? Não chega? Não faz com que o seu coração anseie pelas coisas do alto? Pense nas coisas do alto? Busque as coisas do alto? Será que não é suficiente? Será que não chega? O motivo para uma vida de santificação? O que Deus fez por nós por meio de Jesus? Quais são as evidências de uma vida de santificação? O que evidencia que alguém está progressivamente crescendo em santidade? A evidência de uma vida de santificação é o revestir-se das virtudes da vida cristã. Então, o que evidencia que alguém está crescendo em santificação? As virtudes da vida cristã, elas são externadas na sua vida. Alguém que está crescendo em santificação está se revestindo das virtudes da vida cristã. Paulo, ele deixa de falar daquilo que Deus fez por nós para tratar daquilo que devemos fazer uns aos outros. Quem somos nós aqui, irmãos? Nós somos a família de Deus que se reúne aqui nesse lugar. A igreja. A igreja é a família de Deus. E como família de Deus, nós devemos viver nela de modo digno de Deus. Cristianismo, irmãos, preste atenção. Cristianismo é mais do que aceitação de doutrinas teológicas e ortodoxas. É mais do que teologia e doutrina. Teologia e doutrina fazem parte do cristianismo, mas não são todo o cristianismo. Cristianismo é mais do que aceitação doutrinária e teológica ortodoxa. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo é comunhão correta com Deus e correta com os irmãos. Cristianismo é comunidade. E é impossível de viver o cristianismo de forma isolada. Não há possibilidade de você viver o cristianismo na sua plenitude, isolado da comunhão, isolado da comunidade, isolado do congregar, isolado da presença dos irmãos. Em contraste com os pecados listados no contexto anterior, Paulo ele vai oferecer aqui uma lista de virtudes. Então, no domingo passado, nós falamos dos pecados que nós precisamos mortificar. Paulo aqui ele vai falar de uma lista de virtudes que devem fazer parte da vida cristã, que devem fazer parte da vida de um cristão e que evidenciam santificação. Qual é a evidência de santificação? O revestir-se das virtudes da vida cristã. Você já parou para pensar do que você precisa se revestir? Do que eu preciso me revestir como um crente? Como crentes no Senhor Jesus, precisamos nos revestir de, em primeiro lugar, profunda compaixão. A primeira virtude que Paulo lista ali, compaixão.
profunda compaixão. Ele vai dizer no verso 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. Essa é a primeira virtude listada por Paulo. Ele traça um contraste entre a vida antes da conversão, que é marcada por ira, indignação, maldade, maledicência, obscenidade e mentira, e a nova vida, a vida cristã, que é caracterizada por profunda compaixão. Ser misericordioso ou compassivo, irmãos, é lançar o coração na miséria do outro. É isso que significa compaixão. É você lançar o seu coração na miséria de outra pessoa. É você sentir o que a outra pessoa está sentindo. É você lançar o seu coração na miséria de outro. É uma genuína simpatia pelas necessidades dos outros. O cristão, ele deve ter um coração compassivo. A compaixão, ela faz parte do coração de um cristão. Essa deve ser uma atitude constante do coração que nos torna pessoas tratáveis. A compaixão, meus irmãos, ela é uma dádiva do cristianismo. E sabe o que o povo de Deus precisa? Se revestir de profunda compaixão. A compaixão faz parte da vida cristã. A vida do nosso Senhor Jesus, ela foi motivada pela compaixão. Jesus, ele era um homem compassivo aqui nessa terra. E ele não tinha problema de demonstrar a sua compaixão. Por exemplo, quando Marta e Maria perdem Lázaro, seu irmão, que era amigo de Jesus, Jesus, ele se compadece da situação das irmãs. Ele fica abalado com aquela situação. Ele sente a dor de Marta e Maria. Lá em Lucas 7, quando uma viúva está indo enterrar o seu único filho, com um caixão, saindo da cidade, Jesus, ele vem entrando na cidade. E Jesus se compadece daquela mãe que tinha perdido o seu único filho. Jesus, ele era compassivo. Hebreus 4, 14 e 15, o escritor de Hebreus diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus era compassivo. Os cristãos, eles precisam se revestir de profunda compaixão. E veja bem, quanto mais perto de Jesus um crente está, mais cheio de compaixão pelos outros ele se torna. Quanto mais um crente se aproxima de Jesus, mais compassivo ele se torna. Às vezes a nossa falta de compaixão, ela está apenas denunciando a nossa falta de relacionamento com Jesus. Eu tenho uma dificuldade de ser compassivo. Talvez você não tenha dificuldade de ser compassivo. O ser compassivo é só o extrato do que você não faz, que é buscar a Jesus, que é se aproximar de Jesus, que é ter um relacionamento profundo com Jesus. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais compassivo você se torna. Mais cheio de compaixão pelos outros você se torna. Primeira virtude que os cristãos precisam se revestir: profunda compaixão. Segunda virtude, da qual precisamos nos revestir: bondade. Além de termos profunda compaixão, precisamos ser cheios de bondade. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade. Revistam-se de bondade. E o que é bondade? Bondade é o oposto da malícia, é o oposto da maldade, é o oposto da obra que Paulo mandou mortificar nos versículos anteriores. Há pessoas que são maliciosas e maldosas, mas os crentes não. Os crentes são o oposto, eles devem ser bondosos. A bondade é a virtude do homem para quem o bem do seu próximo é tão caro como para si mesmo. Então o que é bondade? É aquela virtude que a pessoa, ela entende que a bondade é tão importante, que custa tão caro para ela, que custa tão caro para ela também que seja importante para os outros. É uma virtude cara. É uma virtude que ela é cara
para si como para o seu próprio irmão. Ser bom é ser benevolente para com os outros, como Deus foi conosco. Por que eu preciso ser bom? Porque Deus foi bom com você. Deus foi bondoso com você. E o que você faz? Você é bondoso com os seus irmãos. A bondade, ela toma iniciativa em responder generosamente às necessidades dos outros por meio de atitudes. Nós somos salvos por causa da bondade de Deus para conosco, por meio de Jesus. E por nossa vez, nós devemos ser bondosos com os outros. Porque Deus foi bondoso conosco. Nós devemos ser bondosos com os outros. Efésios 4, 31, 33, Paulo diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, tenham bondade, revistam-se de bondade. Terceira virtude: profunda compaixão, bondade, humildade. Quem são os cristãos? Pessoas humildes. Humildade faz parte da vida cristã. Qual que é o antônimo de humildade? Orgulho. Uma pessoa que é orgulhosa é uma pessoa que não é humilde. Então o orgulho é algo que não condiz com a vida cristã. Precisamos nos revestir de humildade. Humildade é a virtude criada e introduzida no mundo pelo cristianismo. Sabe quem é que dá valor para a humildade no mundo? O cristianismo. Humildade no mundo antigo era tido como fraqueza. A pessoa humilde no mundo antigo era considerada uma pessoa fraca. A humildade era tratada como uma virtude, não era tratada como uma virtude, mas como uma fraqueza. Era tratada com desdém. Ser humilde é ter uma autoestima adequada. O que é ser humilde? Porque tem gente que não entende o que é humildade. Tem gente que acha que ser humilde é se autodepreciar. Então as pessoas acham que humildade é ficar se diminuindo. E elas pensam: não, agora eu vou mostrar que eu sou humilde, porque olha como eu não sou assim, e a pessoa vai se depreciando, se diminuindo. E ela acha que com aquilo ela está demonstrando ser humilde. Não tem nada a ver com isso, humildade. Humildade, ela não tem a ver com você se autodepreciar. A pessoa humilde, ela tem uma autoestima adequada. Ela não se exalta com orgulho, ela não se autodeprecia. Ela tem uma opinião apropriada a respeito de si mesma. Ela sabe quem ela é. E ela não precisa nem se exaltar, nem se autodepreciar. A humildade, irmãos, é o antídoto ao amor próprio que envenena os relacionamentos entre os irmãos. Então qual que é o maior problema em relacionamento? Amor próprio, orgulho, amor a si mesmo. O que cura o amor próprio? Humildade. O que cura os relacionamentos? Humildade. Veja bem, o seu casamento poderia ser um casamento muito melhor se você fosse um pouquinho mais humilde. Se você fosse um pouquinho mais humilde, seu casamento seria muito melhor. Mas o problema é que às vezes as pessoas estão num relacionamento e elas amam a si mesmas. O coração delas está tomado de orgulho. Elas não estão dispostas a ceder em nada. Em nada. E porque elas são orgulhosas, porque elas amam a si mesmo, amam o seu próprio ventre, elas não têm a capacidade de se humilhar, de descer, de reconhecer quando está errada, de reconhecer quando precisa de ajuda. Humildade é estar pronto para reconhecer os seus próprios erros e para reconhecer o valor dos outros. Então quem é humilde? O humilde é aquele que quando erra admite: eu errei, eu pequei, aqui fui eu que fiz errado. Mas o humilde, ele não vê os seus próprios erros apenas, ele valoriza a virtude dos outros. Ele valoriza o que os outros têm de bom. Ele valoriza as qualidades do seu próximo. Ele dá valor ao que as outras pessoas têm. O orgulhoso, ele não reconhece os seus erros e ele não vê valor em nada do que os outros estão fazendo.
A humildade é o contrário disso. A humildade reconhece, o humilde reconhece os seus próprios erros e valoriza outras pessoas. O humilde, irmãos, ele honra mais os outros do que a si mesmo. Ele honra o seu próximo. Uma pessoa humilde é aquela que reconhece os seus erros e aceita a correção. Então veja bem, um bom termômetro para medir se você é alguém humilde ou não, quando você erra e você é corrigido sobre os seus erros, qual a sua reação? Como você reage? Quando você é confrontado por um pecado, como você reage? Quando você é corrigido sobre algo que você fez, que estava errado, qual a sua resposta à correção? Você reconhece o erro de pronto? Ou você endurece o seu coração? Você tenta provar que você está certo, que você está com a razão, e que quem está tentando ajudar você, mostrando para você os seus erros, é quem está errado. Como você reage à correção? Como você reage quando você é corrigido? Como você reage, mulher quando seu marido vem, senta com você e diz, ó, você está errando aqui. Você endurece o seu coração para o seu marido? Ou você é humilde e reconhece que de fato você está pecando ali? Você é homem. Quando a sua mulher fala para você, ó, você está errando aqui, aqui e aqui. Você é alguém que aceita a correção? Ou você é alguém que endurece o seu coração, se enche de orgulho e acha que está sempre certo em tudo? Esse é um bom termômetro para medir se há humildade na nossa vida ou não. Precisamos nos revestir de profunda compaixão. Precisamos nos revestir, em segundo lugar, de bondade. Em terceiro lugar, de humildade. Em quarto lugar, do que precisamos nos revestir? De mansidão. Precisamos nos revestir de mansidão. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão. Veja bem, irmãos, mansidão não é fraqueza, mas é poder sobre controle. Então as pessoas pensam assim, aquela pessoa é mansa, é uma pessoa fraca. Ela fala, parece estar morrendo, né? A gente acha que pessoa mansa é a pessoa que fala baixo, que fala suave. E isso aí não denota mansidão, irmãos. Às vezes esses são os mais irados que existem. O que é mansidão? Mansidão é poder sob controle. Esse é o sentido de mansidão. O manso não é alguém que é fraco. O manso é alguém que tem controle sobre a sua força. Ele tem domínio sobre o seu poder. Mansidão é poder sob controle, não é fraqueza. O manso, ele tem domínio sobre o poder. Essa palavra, ela era usada para descrever o vento que abrandava o calor, o remédio que curava ou o cavalo domado. Então ela era usada para descrever essas três ilustrações. Só que todos esses casos aqui, eles implicam em poder. Um vento pode se transformar numa tempestade. Pode ou não pode? Pode. Uma superdose de remédio pode matar. O remédio que cura na medida correta, aplicado na medida correta, cura. Mas o remédio colocado numa superdose, ele mata uma pessoa. Um cavalo, ele pode estar domado, mas ele também pode se soltar e fugir. E ficar a risco. Mansidão é exatamente isso. É poder sob controle. A pessoa mansa, ela não perde as estribeiras, porque está sob controle. Tudo está sob controle. Ela tem domínio sobre a força e sobre o poder que ela tem. Quando nós olhamos para a Bíblia, quem são os homens mais vigorosos da Bíblia? A Bíblia vai falar de Moisés. Moisés era um homem vigoroso. Moisés é um homem que lidera Israel com punhos de aço, que tira Israel da servidão do império do Egito. E sabe como a Bíblia denomina Moisés? O homem mais manso da terra. Moisés era fraco? Claro que não. Era um homem forte, um homem poderoso, um homem que liderou uma nação, que tirou uma nação de dentro da escravidão do Egito, cruzou o deserto com ela. Era um homem forte, era um homem que tinha poder.
mas é considerado o homem mais manso da terra. Quando nós falamos de mansidão, irmãos, nós podemos olhar para Jesus. Jesus era fraco? Não. Jesus era um homem poderoso, era um homem forte. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus era manso e humilde de coração. Mansidão não é fraqueza, mas é poder sob controle. A mansidão é uma disposição de ceder os direitos. O manso, ele está pronto para, se necessário, sofrer os danos, ao invés de causá-los. Esse é o manso. Se precisar sofrer o dano, ele sofre o dano ao invés de causar o dano. Mansidão é abrir mão de um direito que é incontestável. A mansidão é a qualidade de manter os poderes da personalidade sujeitos à vontade de Deus, mediante o poder do Espírito Santo. Quem é o manso? O manso é aquele que conserva o domínio próprio, por meio do governo de Deus sobre a sua vida. De qual virtude nós precisamos nos revestir? De mansidão. O povo cristão precisa ser um povo manso. Isso é evidência de crescimento em santificação. É evidência de que estamos crescendo em santidade. Quinta virtude, longanimidade. Ele vai continuar dizendo lá no verso 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, ou de longanimidade, que é a mesma palavra. Então, o que é a marca de um cristão? Ele é longânimo, ele é paciente. A palavra longanimidade significa o espírito que jamais perde a paciência. Sabe, o longânimo é aquele que tem a paciência esticada, sabe, ele tem o seu ânimo esticado. A longanimidade é usada de forma específica para falar sobre paciência com pessoas. Longanimidade é paciência estendida. Não, mas é que eu sou, como é que eles dizem? Tem um ditadinho que sempre diz, né? Tem um ditado, agora não vou me lembrar, não vai me na cabeça. Eu sou que nem pólvora, estouro rápido. Te converta. Não, mas é comigo, eu sou que nem fogo de palha. Quando eu fico bravo, ninguém me segura. Está errado. Pecado. A Bíblia chama isso de pecado. Ira, indignação, pecado. O que é o cristão? Longânimo. Paciente. Não, se a pessoa falar para mim 2, 3, eu já me estouro, já não tem, já ninguém mais me segura mais e a minha boca não fecha mais. Pecado. Deveria ser longânimo. Deveria ser paciente. Porque a longanimidade é virtude cristã. A ira não. A ira é virtude da obra da carne. A indignação é obra da carne. O cristão é alguém longânimo. Tem paciência. A sua paciência é estendida ao máximo. O longânimo, ele é paciente, ele suporta as ofensas sem retalhar. Ele não é vingativo. A pessoa longânima, ela não é vingativa. Quando alguém faz algo para ela, ela não fica maquinando na cabeça dela como ela vai pagar o mal com o mal. Como ela vai devolver na mesma moeda. Porque isso também não é coisa de crente. Devolver na mesma moeda não é coisa de crente. Pagar o mal com o mal não é coisa de cristão. Virtude cristã é longanimidade. A pessoa irritável, a que não é longânima, ela fala e age de modo impossível. Ela não tem autocontrole. Ela não consegue governar as suas próprias emoções. O governo das emoções se dá por meio da longanimidade, do domínio do Espírito Santo. A pessoa irritável, ela é vingativa, irmãos. Ela não suporta o mal, ela não suporta que as pessoas importunem ela. Ela não tem autocontrole. A pessoa longânime, ela consegue suportar as provocações de pessoas. Ela consegue suportar a irritação de outras e sem se vingar. Ela não paga o mal com o mal. Para esse mundo, irmãos, ser vingativo é uma virtude. As pessoas acham que, não, se fez para mim, eu vou fazer igual. Porque eu não vou ser palhaço de ninguém. Tem gente que fala assim, não vou ser trouxa. Crente não é trouxa de ninguém. Crente não é tapete de ninguém. Crente não é tapete do diabo. Que ditadinho, nada bíblico, né? Nada bíblico.
Eles não são nada bíblico. Porque se a Bíblia está ensinando que um crente é longânimo, está ensinando que um crente vai ter que suportar muita coisa. Que ele vai ter que ser paciente com muitas situações. Que ele não vai ter que ser uma pessoa vingativa. E que ser vingativo não é sinal de grandeza. Sinal de grandeza para um cristão é renunciar à vingança. É ter a oportunidade de pagar o mal com o mal e não pagar. É ter a oportunidade de se vingar de algo e não se vingar. Isso é virtude cristã. Longanimidade, paciência. Sexta virtude que devemos nos revestir, suporte fraternal. No verso 13, na primeira parte, ele vai dizer assim: suportem-se uns aos outros. É uma ordem. Precisamos suportar uns aos outros. O verbo suportar aqui significa literalmente escorar ou reter. Sabe, suportar é servir de escora ao outro, levando com prazer a sua carga. É amparar o fraco para que ele se levante. É suportar aquele que é fraco na fé. É amparar aquele que é fraco na fé. Servir de suporte, servir de escora, suportar um ao outro. Na igreja, irmãos, aqueles que são mais fortes na fé, eles devem suportar os mais fracos. Então, do que a igreja é formada? De pessoas maduras e pessoas menos maduras. De pessoas que estão firmes e fortes na sua fé e de pessoas que são fracas na fé. E qual a instrução bíblica? Que os fortes na fé suportem os fracos na fé. E suportar aqui não é dizer assim, aquele irmão lá, eu estou suportando ele. Não, não é no sentido de eu estou suportando ele. Eu estou escorando ele. Eu estou servindo de apoio para ele. Ele é fraco na fé e o que eu faço? Eu dou suporte para ele, para que ele amadureça na fé. Isso é suporte. Não, a Bíblia manda suportar, então estou suportando os irmãos lá da congregação. Estou suportando. Eu passo assim que estou suportando. Você não está suportando. Porque se você estivesse suportando, você estaria trabalhando na vida desse irmão para que ele amadurecesse na fé. É isso que é suportar. Não suportar como esse mundo diz, suporta aquela mulher. Suporta aquele homem, não suporta o meu chefe do trabalho. Não é esse suportar. O suportar aqui é dar suporte. É trabalhar para que o irmão amadureça. Tem uma história, irmão, uma historinha de uma menina chinesa. Uma menina chinesa, uma criança, está caminhando e ela está carregando nas suas costas o seu irmão de 2 anos. Ela está carregando e aquilo chama a atenção de um homem olha para ela e aí ele faz uma pergunta para aquela menina. Ela estava vergada, já dobrada as costas, carregando o seu irmão nas costas. E um homem pergunta para ela: não está pesado demais para você? Aquela menina, ela vira para aquele homem e responde para ele: não, senhor. Não pesa, é meu irmão. Veja bem, não é um peso para um irmão carregar o outro irmão. Não é um peso para um irmão suportar o outro irmão. Na verdade, essa é uma ordenança bíblica. Precisamos carregar os fardos uns dos outros. Não é pesado. Não é um esforço demasiado. Não, estou me esforçando demais. Não é esforço. É o nosso papel como irmão. Os irmãos mais velhos, mais maduros, eles suportam, servem de suporte e trabalham para o amadurecimento dos irmãos mais fracos na fé. E é assim que a vida da igreja se dá, irmãos, ciclicamente. Irmãos mais maduros servem de suporte para irmãos imaturos. Amadurecem esses irmãos maduros, para que quando irmãos imaturos chegarem no meio da igreja, aqueles que foram amadurecidos e que um dia receberam suporte, agora sirvam de suporte para aqueles que estão chegando. Essa é a dinâmica da igreja. É uns aos outros. Não é o pastor ou um grupo especial de pessoas. É os irmãos mais maduros no meio da congregação, servindo de suporte para os irmãos imaturos, até que eles amadureçam. Porque os irmãos não podem ser imaturos por toda a vida. Eles precisam sair do leite, comer alimento sólido. Só que para isso muitos deles vão precisar de ajuda. Vão precisar de incentivo. Uma outra virtude que nós precisamos nos revestir como cristãos,
Perdão. Olha o que ele vai dizer lá no texto. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Essa é uma outra virtude que nós precisamos, como cristãos, estar revestidos. Precisamos aprender a perdoar. Precisamos ser perdoadores. Esse é o resultado lógico de tudo que Paulo escreveu até aqui. Veja bem, não basta ser um cristão e suportar as tristezas e as provocações sem se vingar. E ele também deve perdoar os que causam dificuldades. Então não basta suportar, não basta não se vingar. Você precisa perdoar essas pessoas. Perdoar aquele que fez mal para você. Ser perdoador. É virtude cristã. O cristão, ele se reveste de perdão. Quando isso não é feito, sentimentos de maldade brotam no coração, levando a outros pecados de consequências ainda mais graves. Então, quando uma pessoa retém o perdão, seu coração é tomado de raiz de amargura. E aí aquilo que era apenas um perdão, começa a ser alimentado pela raiz de amargura, e aí, irmãos, fica muito pior a situação. Isso progride para pecados muito mais graves. Nós devemos perdoar. Pelo simples fato, fomos perdoados. Não, que eu não perdoo. Você tem que perdoar. Tem que. Por quê? Porque você foi perdoado. Você foi perdoado. Por que devemos nos santificar? Porque Ele nos perdoou. Qual é a evidência de quem está sendo santificado? Assim como foi perdoado por Jesus, perdoa. Tem a liberalidade de perdoar. O que é a igreja? É a comunidade dos perdoados. Isso é a igreja. É a comunidade dos perdoados. O perdão que recebemos de Deus, ele é infinitamente maior do que o perdão que concedemos aos outros. Infinitamente maior. Não, é que eu não perdoo o A porque fez isso para mim. Não. Quando você disser assim, eu não perdoo o A porque fez isso para mim, aí você para e você olha para a cruz e se lembra do que você fez para Jesus. Aí você vai entender que aquilo que A fez para você é incomparavelmente menor do que você fez para Jesus. Incomparavelmente. É muito menor. O perdão que recebemos, ele é infinitamente maior do que o perdão que concedemos aos outros. Devemos perdoar porque temos queixas uns dos outros. Por que o perdão é importante? Porque hora ou outra alguém vai fazer mal para nós. Então veja bem, meus irmãos, as pessoas decepcionam você. Amém? Quem aqui já se decepcionou com uma pessoa? Ergue a mão assim. Agora ergue duas mãos. Quem já decepcionou pessoas? Então, pessoas decepcionam você, mas você também decepciona pessoas. A vida é assim, irmãos. Pessoas nos decepcionam, nós decepcionamos pessoas. Pessoas nos ferem, mas nós também ferimos pessoas. Ou seja, aquilo que pessoas fazem para nós, hora ou outra nós fazemos para elas. Ou decepcionamos elas, ou ferimos elas. E por isso que perdão é uma necessidade vital. Porque uma hora alguém vai fazer mal para nós, mas uma hora nós vamos fazer mal para alguém. E se nós não temos a capacidade de perdoar aqueles que fazem mal para nós, nós não podemos reclamar quando alguém reter o perdão para nós. Se você quer graça, estenda a graça. Nós queremos muitas vezes ser perdoados, mas nós esquecemos que essa é uma via de mão dupla. Que o perdão é uma via que nós recebemos e damos. Que a graça que nós estendemos uma hora, ali na frente nós vamos poder precisar dela. Por isso o perdão é uma necessidade vital. Devemos perdoar, irmãos, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Como Deus nos perdoou em Cristo? Completamente. Veja bem, Deus ele nos perdoa completamente. E esquece dos nossos pecados. Assim que a gente deve perdoar. Deus nos perdoa e esquece. Esquece.
Grave bem essa palavra, esquece. Como nós devemos perdoar? Completamente. E esquecer. É assim que Deus nos perdoa. Ele nos perdoa completamente e esquece. Ele esquece daquilo que nós fazemos para Ele. E não porque Ele tem amnésia. Porque perdão não é amnésia. Deus, Ele não tem amnésia daquilo que nós fizemos para Ele. Ele lembra de tudo e de todos. Mas Ele nos perdoou. E sabe qual a certeza que Ele nos perdoou? É que Ele não fica trazendo para a mesa de volta aquilo que Ele já perdoou. Ele perdoou. Ele lembra o que nós fizemos. Ele sabe aonde nós pecamos contra Ele. Só que Deus, Ele não é como muitos de nós, que perdoa com a boca e na primeira oportunidade pega lá do mar do esquecimento o perdão, a situação e traz de volta para a mesa. Mas é porque 1995 você fez algo para mim. Não, mas você não disse que tinha perdoado. E agora, depois de 15 anos, você ainda está lembrando daquilo de 10 anos atrás. Deus perdoa sim. Ele esquece. Ele lança no mar do esquecimento. Ele não tem amnésia. Mas Ele não traz para a mesa sempre a situação quando acontece algum atrito. O que é comum com muita gente. Tem muita gente que diz assim, não, eu perdoei, né? Eu perdoei. Aí dá uma briga, puf. Primeira coisa que faz. Não perdoou, meu irmão. Se você diz que perdoou alguém, e sempre que acontece algo, você relembra o que essa pessoa fez de mal para você, você não perdoou, você precisa perdoar. Já vou dizer para você, aproveitar a oportunidade aqui, hoje Jesus está te dando uma boa oportunidade. Se você tem dificuldade para perdoar pessoas que fizeram mal para você, e que talvez você se enganou que perdoou elas, você tem a oportunidade hoje de perdoar essas pessoas, de quando acabar esse culto aqui, você ir atrás dessas pessoas, de você chamar elas para conversar, de você perdoar elas de fato, não apenas com os lábios, mas perdoar elas de fato. Deus nos perdoa completamente e esquece. Ele não fica trazendo de volta aquilo que nos perdoou. Ele não cobra novamente a mesma dívida. Ele não fica cobrando novamente a mesma dívida. Isso é perdoar. É zerar a dívida. A dívida tem que ser zerada. É não ficar sempre trazendo de volta o que supostamente já foi perdoado. Sabe o que é perdão? É lembrar sem sentir dor. Quando uma pessoa perdoa de verdade, sabe o que acontece? Ela lembra do que as pessoas fizeram para ela de mal. Mas aqui já não dói mais. Aqui já não tem mais tristeza. Aqui já não tem mais dor. Por quê? Porque perdoou. Não teve amnésia. Está tudo ali. O perdão não apaga a nossa memória e não apaga o que a pessoa fez de mal para nós, mas apaga aqui dentro do nosso coração a dor e a tristeza que tínhamos. Virtude da vida cristã. Precisamos nos revestir de perdão. Eu sei, irmãos, eu sei que é fácil falar de perdão. É fácil escrever de perdão. É fácil pregar sobre perdão. É fácil. Nada disso é difícil de se fazer, e talvez esse é o julgamento que você está fazendo sentado aí na sua cadeirinha agora. Para o pastor é fácil vir aqui falar sobre isso aí. Eu quero ver se ele passasse pelo que eu passei. Eu quero ver se o que fizeram de mal para mim tivessem feito para ele. Irmãos, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre a Bíblia. É sobre a Bíblia. Não é sobre o que fizeram de mal para você, é sobre o que fizeram de mal para mim, é sobre o que está escrito. O que está escrito que devemos perdoar, quantas vezes? 70 vezes 7 se for necessário. E acabou. A discussão não é se você sente, não é se o que você sofreu é pior do que o que eu sofri ou o que A e B sofreu. É o que está escrito. O que está escrito que devemos perdoar. É isso que está escrito. E acabou. A Bíblia manda perdoar, irmãos. É fácil falar, é fácil ensinar, é fácil pregar sobre perdão. É um desafio perdoar aqueles que nos ferem. Mas é um mandamento bíblico. Perdoem uns aos outros. Olha o que ele diz. Perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros.
Perdoe. Porque veja bem, se você não perdoar as pessoas que fizeram mal para você, você fica cativo delas. Você fica cativo, aprisionado a essas pessoas. Sua vida vai passar 15 anos, 20 anos. Enquanto você não perdoar, você vai ficar cativo da pessoa que feriu você. Sabe o que vai acontecer? Você vai conviver com ela diariamente. Você vai sentar para almoçar com a sua família. Quando você vê, ela vai estar sentada com você. Você vai sair para passear com os seus amigos. Quando você menos espera, aquela pessoa está junto de você. Ela não está junto fisicamente. Ela está junto na mágoa que você ainda conserva dela dentro do seu coração. A falta de perdão nos torna cativos, irmãos. A pessoa que não perdoa, ela acaba convivendo com a pessoa que feriu ela diariamente. Veja bem, quem não perdoa adoece fisicamente. É fato. Sabe por que tem tanta gente doente hoje em dia, irmãos? Não é porque tem um monte de enfermidade física, porque tem muita enfermidade que não é física. É psicológica. É do coração. Por quê? Porque não aprendeu a perdoar. A falta de perdão adoece uma pessoa fisicamente, adoece uma pessoa espiritualmente. O que nós fazemos como cristãos? Nos revestimos de perdão. Perdoar e ficar livre, irmãos. Quando você perdoa, você se liberta e você deixa outra pessoa livre. A pessoa que estava amarrada em você. Como você lida com a questão do perdão que eu estou falando aqui? Como você lida com isso? Você consegue entender que perdoar não é algo que você sente, mas é uma ordem que você obedece? Você consegue compreender isso? Você tem na sua mente o entendimento de que você não merecia ser perdoado por Deus e que mesmo assim Ele perdoou você? E que mesmo assim Ele estendeu graça para você? Olhe para mim. Quem você precisa perdoar, meu irmão? Quem está preso a você que enquanto eu estou pregando aqui e falando que a falta de perdão nos deixa cativo de pessoas, quem está sentado com você que você não perdoou, está aí com você agora. Eu estou pregando sobre perdão, falando que a falta de perdão nos deixa cativo aquele que não perdoamos. A quem você está cativo? Quem é a pessoa que você precisa perdoar? Não, mas é que ela fez algo terrível para mim. Você precisa perdoar. Você precisa se revestir de perdão. É uma virtude de santificação. Aqueles que estão se santificando, estão perdoando. Irmãos, o perdão é libertador. O perdão é libertador. Quando você aprender a perdoar, irmãos, e a soltar as pessoas que fizeram mal para você, sua vida vai ser muito melhor. Muita gente tem problema no casamento porque não aprendeu a perdoar. Muita gente tem problema com filhos porque não aprendeu a perdoar. Muita gente tem problema com comunhão, com estar com outras pessoas, porque não aprendeu a perdoar. Perdoe. Perdoe e seja livre. Uma última virtude que evidencia a santificação é o amor. Lá no verso 14, Paulo vai dizer assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, o amor aqui, ele é como se fosse o cinto que une todas as outras virtudes. Aqui ele é citado por último, mas ele é como se fosse aquela virtude que ligasse todas as outras virtudes umas às outras. O amor é a mais importante das virtudes cristãs. O amor age como um cinto que une todas as outras. As outras virtudes podem existir sem o amor, mas o amor não pode existir sem as outras virtudes. O amor é como se fosse um lubrificante que permite que todas as outras virtudes funcionem suavemente. O amor, irmãos, é o mais importante aspecto da vida cristã. Há 8 virtudes aqui que evidenciam uma vida de santificação. Quando nós pegamos essas 8 virtudes e botamos do lado de Gálatas 5, boa parte dessas virtudes que Paulo cita aqui, ele cita em Gálatas 5, falando do fruto do Espírito. Uma boa parte dessas virtudes aqui se encontra na lista
de Paulo em Gálatas 5 a respeito do fruto do Espírito. Essas virtudes que eu falei aqui, irmãos, elas não são fáceis de ser desenvolvidas. Nós vamos a vida inteira desenvolvendo isso. Ora mais, ora menos. Mas essas virtudes, elas se encontram na vida de um cristão. Elas não são fáceis de serem desenvolvidas. E preste atenção, todas elas são frutos de uma vida cheia do Espírito Santo. Se alguém está cheio do Espírito Santo, vai estar cheio de compaixão, vai estar cheio de mansidão, vai estar cheio de amor, vai perdoar. Essas virtudes, elas refletem uma vida cheia do Espírito Santo. São fáceis de ser desenvolvidas? Claro que não. Todos nós que estamos aqui temos elas plenamente em nossa vida? Não, ninguém tem. Nenhum de nós tem todas essas virtudes aqui citadas, funcionando plenamente nas suas vidas. Elas estão sendo desenvolvidas, são virtudes que não são fáceis de serem desenvolvidas, mas que são resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Como nós nos revestimos dessas virtudes? Buscando uma vida cheia do Espírito Santo. Sem uma vida cheia do Espírito Santo, essas virtudes não se evidenciarão nas nossas vidas. Por isso, irmãos, da importância de buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Se a nossa vida estiver cheia do Espírito Santo, todas essas virtudes serão desenvolvidas. Ele vai desenvolver elas. Ele vai aperfeiçoar elas. As evidências de uma vida de santificação, elas são impressas em nossa vida por meio do Espírito Santificador. Por meio do Espírito Santo. Veja bem, se uma vida cheia do Espírito Santo é o que vai fazer com que essas virtudes sejam desenvolvidas, significa que ser cheio do Espírito Santo é extremamente importante para um cristão. Que os cristãos, eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Eles precisam buscar esse enchimento do Espírito. Se ser cheio do Espírito Santo vai produzir frutos do Espírito na nossa vida, a pergunta é: você tem buscado uma vida cheia do Espírito Santo? Você tem buscado isso? Orado por isso? Ansiado por isso? Dito a Deus: Deus, me enche do Teu Espírito, Senhor. Preciso ser cheio do Teu Espírito. Eu preciso do poder do Teu Espírito operando. É uma preocupação da sua vida? Você tem buscado isso em oração? Há na sua vida, meu irmão, o desejo de ver essas virtudes sendo evidenciadas em você? Quando eu estou pregando aqui, você diz: não, eu quero ser alguém mais compassivo, quero ser alguém mais manso, mais longânimo, eu quero ser alguém mais perdoador. Eu tenho esse desejo, eu tenho esse anseio de que as virtudes da vida cristã se evidenciem na minha vida. Ou você está aqui sentado e dizendo: isso é impossível para mim. É impossível. É impossível que na minha vida evidencie aquilo que o pastor falou ali. É improvável, não é improvável. Não é improvável. Se você acha que é impossível para você evidenciar as virtudes da vida cristã, experimente começar a buscar encher a sua vida do Espírito Santo. Experimente orar mais. Experimente ler mais as Escrituras. Experimente jejuar. Experimente buscar um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Você vai ver que o Espírito Santo, ele vai ir desenvolvendo essas virtudes na sua vida. Experimente isso. Não é impossível, irmãos. Não é. Nós temos o Espírito. O Espírito habita em nós. E a plenitude do Espírito desenvolve esses dons, essas capacidades, essas virtudes em nós. Não é impossível. Mas talvez você está aqui ouvindo tudo que eu estou falando sobre virtudes. E aí você pode ser como aqueles que dizem assim: essas virtudes aí ninguém vai ter, porque ninguém pode ser perfeito. Irmãos, como tem gente que se apoia nessa palavra: é porque ninguém é perfeito. É porque ninguém é perfeito. Se torna uma desculpa para não buscar uma vida de maior santidade. É porque ninguém é perfeito. Veja bem, se ninguém é perfeito, isso é um motivo.
não é uma desculpa para não sermos santos, é um motivo para buscarmos diariamente uma vida maior de santidade, porque ninguém é perfeito e nem nós somos perfeitos. Nós sabemos que nunca chegaremos à plenitude da perfeição, mas nós podemos dia após dia nos tornar mais semelhantes a Jesus. Não use ninguém é perfeito como uma muleta para você se escorar e não buscar uma vida de maior santidade. É muleta, irmãos. É uma muleta que muito crente usa. Deveria ser a motivação. O que nos motiva a buscar uma vida de maior santificação é que ninguém é perfeito, é que Jesus é perfeito, é que eu sou imperfeito, e porque eu sou imperfeito, eu preciso buscar mais santificação na minha vida. Não pode ser uma muleta, tem que ser uma motivação para nós. Terceiro, o motivo que Jesus fez por nós, as evidências, o revestimento das virtudes cristãs, os recursos. Quais são os recursos ordenados por Deus para uma vida de santificação? Paulo ele vai mencionar aqui 3 recursos de Deus que nos conduzem a uma vida de santificação. O primeiro deles, a paz de Cristo. Preste muita atenção, porque agora é a aplicação. Como nós nos tornamos mais parecidos com Jesus? Qual os recursos que Deus nos ordena? O primeiro, a paz de Cristo como árbitro no nosso coração. É o que ele vai dizer lá no verso 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Então olha o que Paulo vai dizer, que a paz de Cristo deve ser o árbitro, o juiz do nosso coração. Intermedia o que pode e o que não pode. Veja bem, meus irmãos, essa paz que estamos falando aqui é a condição de descanso e contentamento no coração daqueles que sabem que o seu Redentor vive. Essa paz aqui é a convicção de que os pecados passados foram perdoados, de que o presente está sendo dirigido por Deus e de que o futuro jamais poderá ameaçar-nos ou afastar-nos de Cristo. Essa paz que estamos falando aqui não é calmaria, não é ausência de lutas, nem mesmo é a presença de coisas boas. Não é sobre esse tipo de paz que estamos falando. Essa paz que estamos falando aqui é uma pessoa. A paz que estamos falando aqui é Jesus. Jesus é a nossa paz. Jesus é a paz da vida de um cristão. Paz não é a ausência de lutas, a ausência de tribulações ou a presença de coisas boas. Paz é Jesus. Jesus é a paz de um cristão. Essa paz aqui, ela vai além de uma paz interna. É uma paz que reverbera nos relacionamentos. Quando temos paz com Cristo, nós temos paz uns com os outros. Agora, se nós não temos paz nem com Cristo, é óbvio que nós não vamos ter paz com ninguém. Irmãos, nós não podemos ter a paz de Cristo e ao mesmo tempo estar em guerra com outras pessoas. Não, eu estou bem com Deus, eu estou bem com Jesus, o problema é que aquela pessoa lá, mentira. Se você está em paz com Jesus, você vai estar em paz com aqueles que estão à sua volta. Você vai buscar e conseguir desenvolver um ambiente de paz. Sabe o que Paulo diz? Que a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. O que isso significa, pastor? Significa, preste atenção, que quando a paz de Cristo vai embora do seu coração, significa que você já pecou contra o Senhor. Sabe quando você está fazendo algo? E você faz algo. Você diz, mas o que eu estou fazendo não é pecado. Mas aqui dentro, a paz se foi, você já pecou. Você já desagradou ao Senhor. Veja bem, quando a paz de Cristo vai embora do nosso coração, nós podemos ter certeza de que alguma coisa está errada, não com as outras pessoas, mas com a nossa vida. Sabe quando você perde a paz? Quando você não consegue mais ter paz no seu coração? Não procure o erro fora, porque a nossa tendência é sempre procurar o erro fora. A nossa tendência é sempre achar alguém que seja a causa do nosso problema. Veja bem,
Na maioria das vezes, a causa dos nossos problemas somos nós mesmos. Se você tem perdido a paz do seu coração sobre atitudes que você tem feito, coisas que você tem pensado, se a paz tem se ido, você já desagradou a Deus. A paz é árbitro. Ela mostra o que está certo e está errado. Ela mostra se estamos agradando a Deus ou não estamos agradando. É óbvio que precisamos ter um cuidado com a falsa paz. Porque está cheio de gente com uma falsa paz. A falsa paz aqui nós podemos denominar a paz de Jonas. Qual é a paz de Jonas? Deus diz, vai para Nínive. Jonas vai para Tarsis. Ele entra dentro do barco. Ele entra dentro do convés do barco. E ele dorme, ele está em paz. Uma falsa paz. A paz de Jonas. Nós temos que ter cuidado com uma falsa paz. Uma paz enganosa. Uma paz que nós pecamos e estamos em paz. Cuidado. Uma paz que nós estamos fazendo o que é errado e continuamos em paz. Cuidado. É uma falsa paz. É uma paz enganosa. A paz de Cristo, a verdadeira paz, ela é árbitro no nosso coração. Ela denuncia se o que estamos fazendo está agradando ou não ao Senhor. Se a nossa vida está correta ou não está. Quando temos a paz de Cristo em nosso coração, nós temos gratidão nos nossos lábios. Quando a paz de Cristo habita em nosso coração, nós temos gratidão nos nossos lábios. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Ou seja, quem tem a paz de Cristo é agradecido. Os seus lábios, irmãos, externam gratidão. Hoje aqui você está cheio de qual paz? Seu coração está cheio de qual paz? Da paz de Cristo ou da falsa paz? Qual é a paz que está dominando o seu coração? Os seus lábios hoje, eles refletem a paz de Cristo que está no seu coração? Ou uma falsa paz? Você tem discernimento, irmão, de que quando a paz de Cristo se vai do seu coração, é porque você pecou contra Ele? Você consegue discernir isso? Que quando você está fazendo algo e a paz de Cristo se foi, você vem na sua mente rapidamente, pequei contra o Senhor. Pequei. Fiz o que não deveria fazer. Você tem esse discernimento? Você consegue discernir de quando a paz de Cristo se vai do seu coração? É porque você pecou contra Ele? Porque tem algo errado na sua vida e você precisa consertar isso rapidamente? Esse é o primeiro recurso que Deus nos ordena para uma vida de santificação. A paz de Cristo como árbitro do nosso coração. O segundo recurso que Deus nos ordena para uma vida de santificação. A rica habitação da palavra de Cristo. Verso 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Qual o segundo recurso ordenado? A habitação da palavra de Deus no coração do crente. A rica habitação, olhe para mim, não há santificação sem Bíblia. Não há santificação sem palavra. Ninguém está sendo santificado se não tem um relacionamento com as Escrituras. A santificação, ela procede de uma vida que está habitada ricamente pela palavra de Deus. Ser cheio é um mandamento. Mais um. Paulo está dizendo, habite, é uma ordem. Ou seja, não ser um cristão cheio da palavra equivale a desobedecer um mandamento apostólico. O apóstolo está dando um mandamento à igreja: sejam cheios da Bíblia, sejam cheios da palavra, que ela habite ricamente em vocês. Se ela não está habitando, nós estamos quebrando o mandamento. Irmãos, a palavra deve habitar ricamente e não pobremente na vida de um cristão. É ricamente, não pobremente. Não é 2 versículos e sai correndo. É comer da palavra, é se alimentar da palavra, é encher a mente, a alma, o espírito, o coração da palavra.
A Bíblia precisa habitar ricamente nas nossas vidas. Veja bem, ser cheio da palavra é ser governado pela palavra. Aqueles que estão cheios da Escritura são governados pela Escritura. Se nós permitirmos que a Bíblia, que a palavra de Deus habite ricamente em nós, ela vai transformar as nossas vidas. Ela vai transformar. A Bíblia é um espelho, irmão. E quanto mais você se relaciona com a Bíblia, mais você vai vendo quem você é. E mais você vai se arrependendo dos seus pecados. E mais você vai buscando ajuda em Deus. Se nós nos relacionamos com a palavra, irmãos, a palavra vai transformar a nossa vida. Ser cheio da palavra promove conhecimento bíblico. O que é a igreja? A igreja é uma agência de ensino da palavra e todos os cristãos devem ser cheios da palavra. Todos os cristãos. Não o pastor, não quem prega, mas todos aqueles que são crentes. E por que todos precisam ser cheios da palavra? Paulo vai dizer, no verso 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Aí ele vai dizer assim: instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. O que Paulo está dizendo aqui é que um irmão deve instruir ao outro. E que um irmão deve aconselhar o outro. Biblicamente, por meio da palavra. Paulo não está aqui se dirigindo a Epáfras, que é o pastor da igreja. Paulo está aqui, não está falando com uma classe de presbíteros e diáconos, está falando com a igreja. E ele está dizendo que a igreja precisa ser ricamente habitada pela palavra, porque o pastoreio e o cuidado da igreja não se dá por um pastor, por uma pessoa, se dá pelos uns aos outros. Então você precisa ter a capacidade bíblica, irmão, de instruir esse irmão que está ao seu lado, biblicamente. Você precisa ter a capacidade bíblica, meu irmão, de aconselhar o irmão que está ao seu lado, biblicamente. E o pastoreio na igreja se dá mutuamente. Ser cheio da palavra leva o nosso coração à adoração. Olha o que ele vai dizer no fim do verso 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Quem está cheio da palavra, adora. É um adorador. Ele canta para o Senhor. Ele louva ao Senhor. Ser cheio da palavra leva a adoração a Deus. O que é um crente cheio da palavra? Ele é um adorador. Ele está cantando e louvando ao seu Deus. A vida transformada por Cristo e orientada por sua palavra expressa sua felicidade e gratidão através da adoração. O cristão, irmãos, deve cantar porque o cântico é o transbordamento da felicidade da alma redimida. Veja bem, daqui a pouco nós vamos encerrar esse culto aqui. E uma das maneiras de nós encerrarmos ele é cantando. Sabe como cristãos cheios da palavra cantam? Com alegria, com fervor e com toda a força do seu ser. Eles cantam para o Senhor. Eles louvam ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja bem, o evangelho produz alegria de viver. E o crente em Jesus canta porque tem alegria da sua salvação. Ele canta, ele adora, ele louva Jesus. A palavra de Cristo tem habitado na sua vida? Ricamente ou pobremente? Ricamente ou pobremente, irmão? De que forma ela tem habitado? Ela está em abundância? Ou ela está pobre? Semana que passou, você leu a sua Bíblia? Mas eu estou falando de ler a Bíblia. Não estou falando de passar os olhos em cima de um texto. Ou de pegar a caixinha de promessa. Estou falando de ler a Escritura. De encharcar a sua mente, a sua alma, o seu espírito da Escritura. Você consegue perceber transformações reais na sua vida por conta da habitação da palavra? Você consegue perceber? Porque a palavra de Cristo habita em você, a sua vida está sendo transformada. Veja bem, meu irmão, a palavra de Cristo governa a sua vida? Ela governa? Ou você fica debatendo com a palavra? A Bíblia diz uma coisa, mas você diz, mas eu acho que não é assim. Eu acho que não é desse jeito. Não, mas é que eu não penso bem assim, eu acho que não é assim, bem assim, não é bem assim como a Bíblia está falando. Não é bem desse jeito. A palavra governa a sua vida, ou quem governa a sua vida são os seus achismos. Aquilo que você acha,
O que você pensa? Não, que eu acho que não é desse jeito. Não, mas o que você acha está na Bíblia? O que você acha está escrito? O que você acha está ali declarado? Não, não está. Então tudo certo. Fica com a Bíblia. Deixe seu achismo de lado. A palavra governa a sua vida? Ou são as suas emoções que governam a sua vida? Você se move por aquilo que você sente ou por aquilo que está escrito? Você se move por aquilo que você passa, pelas suas situações emocionais ou pela Escritura? Está escrito. Independente das minhas emoções, está escrito, eu vou obedecer. Independente do meu achismo, está escrito e eu vou obedecer. E independente do que eu penso, se a Bíblia diz, acabou. Eu me submeto à Escritura, eu obedeço à Escritura, eu digo amém à Escritura. O que governa a sua vida? Terceiro recurso que Deus nos dá, um anseio de glorificar a Jesus em tudo. No verso 17 ele diz assim: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E tudo o que vocês fizerem, seja com aquilo que vocês falam, seja com as atitudes de vocês, isso deve ser feito em nome de Jesus. E Deus Pai deve ser glorificado por meio disso. O cristão deve viver pelo poder do nome de Cristo e para a glória de Deus. É assim que um cristão vive, pelo poder do nome de Jesus e para a glória de Deus. Nossas palavras e ações, elas devem ser realizadas em nome de Cristo e para a glória de Cristo. Um crente não tem vida dúbia. O crente ele tem uma vida. Um crente ele não é alguém santo na igreja e um demônio em casa. Ele não é alguém santo na igreja e um demônio no trabalho. Ele não é alguém santo na igreja e um demônio com seus colegas, não. Um crente é alguém santo. Toda a sua vida é santa. A sua santidade ela é maior ainda fora da igreja do que dentro da igreja. A sua santidade ela é maior fora do culto do que dentro do culto. Um cristão não é alguém que tem uma vida dúbia, que vive uma vida santa no momento de culto ao Senhor, e uma vida totalmente longe de Cristo, fora do culto ao Senhor. Toda a vida de um cristão é santa. Um crente, ele vive a sua vida de forma integral. Totalmente crente, totalmente cristão. A totalidade da vida do cristão fica debaixo do nome de Cristo. É sobre a esfera do nome de Jesus que ele age. O que ele faz é por conta do nome de Jesus. O que ele faz é para a glória de Jesus. Ele quer glorificar a Jesus. Ele tem um anseio por glorificar a quem Jesus é. E porque ele tem um anseio por glorificar a quem Jesus é, ele não faz nada que é indigno de Cristo. Ele honra o nome do seu Senhor. Ele não fala nada que associe o nome de Cristo a coisas ineptas, a coisas fracas, a coisas sujas. Tudo que um cristão deve fazer, deve ser feito de tal modo que o caráter de Cristo não seja ofendido. Tudo que fazemos, às vezes nós não nos antenamos, que como cristãos carregamos o nome de Cristo. Sabe o que é um cristão? Alguém que está carregando o nome de Cristo. Então quando lá no seu trabalho você diz assim, eu sou um cristão, você está carregando o nome de Cristo no meio daquelas pessoas ímpias. E o caráter de Cristo, ele vai ser externado ou não pela sua vida. O caráter de Cristo ou ele vai ser glorificado por meio da sua vida, ou ele vai ser difamado por meio da sua vida. O cristão carrega o nome de Cristo. E isso é um grande privilégio. Mas é também uma enorme responsabilidade. Se atente para mim. Precisamos honrar o nome do Senhor. Eu vou repetir uma segunda vez. Precisamos honrar o nome do Senhor. Eu vou repetir por uma terceira vez. Precisamos honrar o nome de Jesus. O nome de Jesus precisa ser honrado pelo seu povo. O caráter de Cristo precisa ser demonstrado pelo seu povo. Jesus não pode ser envergonhado por nós. O caráter de Cristo não pode ser difamado por conta do nosso mau testemunho.
Então cuide com as suas atitudes, cuide com as suas palavras, cuide como você vive a sua vida fora disso aqui. Isso aqui é muito rápido, isso aqui vai acabar, nós já vamos orar aqui, você vai para a sua casa e você vai viver 6 dias fora disso aqui. E a sua santidade não é demonstrada em 2 horas de culto, a sua santidade é demonstrada nos 6 dias que você fica longe do culto. É lá que o caráter de Cristo é demonstrado. É lá que você ou vive para a glória de Jesus, ou você vive para a desonra de Jesus, para a vergonha de Jesus. As pessoas estão nos observando. Será que o caráter de Cristo está sendo externado por nós? Ou será que nós estamos envergonhando Ele? Será que você está buscando fazer tudo para a glória de Deus? Você tem buscado isso? É um anseio seu esse? Olhe para mim. O que você pode fazer nessa semana que está se iniciando, que você não tem feito e que pode gerar mais glória para o nome de Jesus? O que você pode fazer? Que atitude você pode ter na sua vida? Que pecado você pode abandonar? O que você pode deixar de lado a partir dessa noite, para que Jesus venha a ser mais glorificado na sua vida? Que atitudes você pode ter de forma prática, olhando para você, que você diz: se eu fizer isso aqui, Jesus vai ser glorificado por meio da minha vida. Se você sabe o que precisa ser feito para que Jesus seja glorificado pela sua vida, faça isso. Essa semana está se iniciando, e o desafio que nós temos é fazer tudo para a glória de Jesus, e independente do que fazemos, sejam coisas grandes, sejam coisas pequenas, sejam coisas que estão sendo vistas por muito, sejam coisas que não estão sendo vistas por ninguém, que você busque fazer tudo para a glória de Jesus. Busque glorificar Ele essa semana. Busque fazer algo que você não tem feito e que vai gerar glória para o nome dEle. Irmãos, o curso natural da vida cristã incluirá o crescimento constante numa vida de santificação. Quanto mais nós crescemos à semelhança de Cristo, mais nós vamos experimentar pessoalmente alegria e paz, e tanto mais nos aproximarmos do tipo de vida que teremos no céu. Quanto mais nós crescemos em santificação, mais nós desfrutamos um antegozo de como será a vida na eternidade. À medida que crescemos em santidade, crescemos em conformidade à imagem de Cristo, e cada vez mais a beleza de seu caráter é vista em nossa própria vida. Amém, meus irmãos? Que a gente busque uma vida de santificação. Temos os motivos, temos o motivo correto, temos as virtudes das quais nos revestir, e temos os recursos necessários. Cabe a nós, irmãos, buscarmos diariamente a santificação, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo, que o seu povo seja um povo santo, santificado em tudo aquilo que faz. Amém? Se coloque de